Olá, meus amigos e amigas do nosso canal, muita gratidão por vocês estarem aqui assistindo sempre os nossos vídeos. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre uma visita de Santa Isabel de Aragão a Chico Xavier. Vocês sabiam que Santa Isabel de Aragão, ela visitou Chico Xavier em uma missão? Então, pessoal, Santa Isabel de Aragão, ela foi uma rainha consorte de Portugal, né? Tá aqui um breve relato do que ela foi. Ela se casou com o rei Dom Dinis e foi reconhecida como fazedora de milagres. Ela recebeu a bênção do Papa Leão X em 1516. Além disso, em 1625 foi canonizada pelo Papa Urbano VIII. Mas a educação dela sempre foi diferente das demais meninas da época, né? E ela foi incentivada a estudar e exercer uma posição na sociedade. Desta forma, além de ser alfabetizada, Isabel aprendeu a falar várias línguas e também aprendeu a governar. Ela nasceu em 4 de janeiro de 1271 no Palácio de Aljaferia, em Saragossa, na Espanha. E então foi o seguinte, ela sempre se envolveu em obras de caridade. Ela auxiliava os pobres e enfermos da sua época, sustentou inúmeros asilos, creches e cuidou pessoalmente dos leprosos que residiam no reino, apesar dela ser uma rainha. Além disso, ela foi fundadora do Hospital dos Inocentes em Santarém, além de ter construído o mosteiro de Santa Clara de Coimbra. Também ergueu o mosteiro cisterciense de Almoster e o Santuário do Espírito Santo em Alenquer. Então, após a morte do esposo, em 1335, Isabel abriu mão do seu título de nobreza e doou toda a sua riqueza para as obras de caridade. Ela ingressou, quando ela ficou viúva, na Ordem Terceira Franciscana e dedicou o restante de sua reencarnação em prece, pobreza e caridade. Ficou viúva, ela não quis mais saber, de reinado, nem de nada, e foi viver de fazer a caridade com as coisas que tinham sido deixadas para ela, Quem é Isabel de Aragão? E o que tem a ver Isabel de Aragão com Chico Xavier? Embora não fosse praticante do espiritismo na época, até porque foi codificado por Kardec em 1857, Isabel de Aragão, ela é um espírito que colocou em prática sua missão de cura e caridade, pelo que a gente está vendo pela vida dela. Então foi o seguinte, Chico Xavier, em 1977, ele fez um relato acerca do encontro que ele teve com Isabel no ano de 1927. Segundo ele, 2 dias após sua primeira manifestação de psicografia, que foi em 8 de julho de 1927, durante suas preces noturnas, viu seu quarto iluminar-se, as paredes refletiam uma luz, de cor lilás prateada. Sabe-se que a cor lilás é a cor da espiritualidade, Ele se ajoelhou, para fazer as suas orações noturnas e viu aquela luz. Chico estava ajoelhado, que é um hábito adquirido no catolicismo. Ele estava ajoelhado, como ele sempre fazia. Vocês vejam que foi 2 dias após ele ter a primeira manifestação de psicografia, 2 dias depois. Quando ele abriu seus olhos, vislumbrou perto de si uma senhora de presença agradável que tornava o ambiente iluminado. Nesse momento, ele tentou fazer a ela um cumprimento, contudo não teve forças para manter-se de pé, porque ele tentou se levantar. E involuntariamente ajoelhou-se diante dela. Então ela observou atenta a imagem de Nossa Senhora do Pilar, que ele guardava em seu quarto, e falou com ele em castelhano. Chico não reconhecia esse idioma. Em 1927 ele não reconhecia, porém foi capaz de compreender toda a mensagem transmitida. Agora vamos acompanhar o relato dele, do médium, sobre o diálogo. Francisco, disse Isabel pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos.
A emoção possuía minha alma toda, diz ele, né? Entretanto, pude perguntar-lhe, embora as lágrimas cobriam o meu rosto: Senhora, quem sois vós? Você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome. Estranho o que ela dizia, falou ele. Entretanto, uma força interior o continha, e ele calou qualquer comentário em torno da sua ignorância. Mas o diálogo estava iniciado e ele indagou: Senhora, sou pobre e nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse: Você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Ele clamou com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e esclareceu: Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor, disse ela. Em seguida, a dama afastou-se, deixando seu quarto em plena escuridão. Aí ele diz: Chorei de emoção, para mim inexplicável, até o amanhecer do dia seguinte. Cerca de 15 dias depois, estava eu nas preces da noite, quando me apareceu um senhor vestido de roupa branca. Por intuição, notei ser um sacerdote. Saudei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se. Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se tornou esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a conhecida Península na Europa. Voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Desde então, protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou alguns dias nas suas preces da noite e prometeu-lhe assistência. Isabel me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Meu nome em 1336 era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Então nós temos também vídeos espíritas sobre Isabel de Aragão, que quem quiser falar, ouvir, ver, né? Ela, dessa forma, são inspirados para buscar ações pautadas na reforma íntima. Tem assim a Rainha Santa de Portugal, um dos vídeos é por Divaldo Franco, explica a importância de suas obras e o seu significado para aquele que deseja progredir e ser fonte de amparo ao próximo. Tem também o vídeo do Haroldo Dutra Dias, que ele relata a ternura e o amor de Isabel de Aragão. Suas virtudes são demonstradas como forma de inspirar os outros seres a buscar um caminho dedicado ao trabalho e ao bem. A conclusão é que, como vimos, a relação entre Isabel de Aragão e o espiritismo é íntima, né? Vocês vejam que o espírito se vai, mas não é que seja só o espiritismo, o espírito não morre. É mais uma prova que o espírito não morre. Pela caridade que ela fazia, foi canonizada e tudo mais, largou de mão para trás toda a riqueza, toda a fortuna dos impérios, né, que ela tinha direito. Prática dos principais ensinamentos da doutrina espiritual é a que comanda, né? Ela era o quê? Era uma rainha médium, porque ela depois, né, com o passar do tempo, já no plano espiritual, continuou desenvolvendo o trabalho e veio falar para Chico Xavier daquela missão que ele tinha, né, que desenvolver na sua vida, que foram depois o quê? Ele não tinha dinheiro, ele vivia com o dinheiro dele. Todos os livros que ele psicografou eram dedicados às obras assistenciais. Ele não vivia das obras do que ele psicografava. Então,
ele seguiu aquela missão. Era a missão que ela deixou, que ela veio dizer para ele. Que ela foi tratar com os espíritos abnegados do plano espiritual, os espíritos mais evoluídos que vieram, né? Chamaram os espíritos que vieram psicografar com ele, fazer aqueles livros todos, né? Centenas e centenas de livros. Todos os espíritos mais avançados que vieram fazer isso, como André Luiz e outros mais, Emmanuel, que era o mentor dele, e ele não vendia os livros, as editoras revertiam, ele só queria que revertesse da venda dos livros, como até hoje, para as obras de caridade. Então esse vídeo daqui de hoje, que nós estamos fazendo para você, que eu achei muito interessante, que é essa mensagem de Santa Isabel de Aragão para Chico Xavier, que era um médium, ela usou a mediunidade do Chico Xavier para vir trazer uma boa nova para ele. E uma missão, que ele tinha que seguir aquilo, né? Para o bem de todos. Dele, inclusive, que resgatou muita coisa e viveu bastante e teve bastante luz para agora estar vivendo no plano espiritual. Ela foi capaz de demonstrar com carinho e ternura que é possível ter uma vida direcionada ao bem, né? E conceder seus benefícios e privilégios dos mais necessitados. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima, espero que tenham gostado. Podem procurar esses vídeos que eu falei, do Haroldo Dutra Dias, do Divaldo Franco, que tem o nome de Santa Isabel de Aragão, né? Para poder a gente aumentar nossos estudos, aí com os irmãos que fizeram esses vídeos, para melhorar nosso conhecimento, alcançar mais virtudes na nossa vida. Fiquem com Deus. Até a próxima. Podem comentar, agradeço a todos que estão aí colaborando com o nosso canal. Deus abençoe a todos.